Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós precisamos de Ti, da ação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre o nosso coração, a nossa mente. Senhor, conduza-nos, Senhor, à verdade, como é desejo do Senhor. Conduza-nos, Senhor, ao conhecimento de Cristo. Conduza-nos, Senhor, ao conhecimento da vontade do Senhor. Instrua-nos, Senhor, pela Tua santa palavra, palavra fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos Jesus se apresentando à igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A espada, como dissemos, para ser usada para separar, como também para ferir. A espada usada para separar. Nessa época em Pérgamo, começou o casamento da igreja com o mundo. Aqui, Jesus censura na igreja em Pérgamo a doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Deus, contra os filhos de Israel. E os filhos de Israel caíram na cilada, e os filhos de Israel se envolveram nas festas idólatras que Moabe promovia. E por causa disso veio a praga de Deus sobre os filhos de Israel. Mais de 20.000 pessoas morreram em Israel. Israel foi seduzido a comer coisas sacrificadas a ídolos, a praticarem a prostituição. Mas depois, irmãos, na própria história da igreja, piora. Se aqui os irmãos são seduzidos a participarem de uma festa do mundo, agora na igreja em Tiatira, a própria idolatria entrará naquilo que podemos dizer cristandade. Aqui Jesus identifica uma mulher que trouxe essa doutrina, Jezabel. Aí no versículo 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Antes, a prostituição e as coisas sacrificadas a ídolos estavam de fora da igreja. Agora, a partir lá do ano 500 até 1500, coincidente com o período em que se cristaliza a Igreja Católica Apostólica Romana, a idolatria vai entrar. A idolatria vai entrar no meio do povo de Deus. Versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel. Então Jesus aqui vai contra, irmãos, uma certa tolerância.
Todos nós não deveríamos ser tolerantes? Todos nós não deveríamos seguir o amor com todos? Mas há coisas que o Senhor não tolera. E se o Senhor não tolera, nós também não deveríamos tolerar. Nosso exemplo, a nossa imitação é de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, irmãos, tem ciúmes e zelo pela casa de Deus, a ponto de fazer um chicote e expulsar os que comerciavam na casa de Deus, assim também nós deveríamos ter esse coração. Jesus não tolera Jezabel. Jesus está indo contra a igreja pelo fato deles suportarem, permitirem que essa mulher ensine, permitirem que essa mulher seduza os servos de Deus à prostituição e às coisas sacrificadas a ídolos. Jesus não tolera. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem olhos como chama de fogo. Vocês acham essa manifestação uma manifestação pacífica? Jesus aparecer para você como alguém que tem olhos chama de fogo e dizer para você, olha para os meus olhos. O que você acha? É uma cena carinhosa? Terrível, horrível. Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem olhos como chama de fogo, pé semelhante ao bronze polido, ou o juízo será trazido. Jesus Cristo se identifica como aquele que trará juízo sobre a casa de Deus. Jesus, então, no versículo 20 diz, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Já, irmãos, se você verificar aí na primeira igreja, Éfeso, capítulo 2, versículo 2, Jesus elogia a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Éfeso é elogiado porque não suportava homens maus. Éfeso colocou à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos. Éfeso não suportava, assim como Jesus, não suportava homens maus. E os irmãos em Éfeso foram elogiados por isso, não suportarem homens maus. Já a igreja em Tiatira suportava uma mulher má, Jezabel. Por isso foram repreendidos. Pode ser, irmãos, que ali de fato existia uma mulher chamada Jezabel. Mas alguns pensam e dizem que aqui Jesus está usando aquela Jezabel lá da época de Elias como exemplo. Havia ali alguém em Tiatira semelhante àquela Jezabel dos dias de Elias. Aqui no versículo 21, Jesus diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mas por que então Jesus permite? Jesus é tolerante? Não, Jesus não é tolerante. Jesus é longânimo. Jesus é paciente, esperando que a pessoa se arrependa. Ah, mas Jezabel está vivendo, Jezabel está prosperando. Mas sem a aprovação de Deus. Deus está aguardando, na sua paciência, que Jezabel se arrependa. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, há aqueles que suportam Jezabel e há aqueles que não suportam Jezabel. E para nós aprendermos, tirarmos proveito, nós temos que olhar a história da Jezabel, lá do Velho Testamento. Semana passada nós vimos Jesus falando acerca de Balaão, uma história lá do Velho Testamento. Agora aqui nós vemos Jesus falando de Jezabel, uma história lá do Velho Testamento. Todas as histórias do Velho Testamento foram deixadas para nós, da igreja, para que sejamos instruídos, edificados, habilitados para toda boa obra.
Lá no Velho Testamento, irmãos, você pode verificar na história de Jezabel alguém que tolerou Jezabel, Josafá. Mas você também verificará alguém que não suportou Jezabel, Jeú. Hoje eu gostaria de falar acerca desse que não suportou Jezabel, Jeú. 2 Reis, capítulo 9. E numa outra oportunidade nós vamos falar de Josafá, que tolerou Jezabel. 2 Reis, capítulo 9. Segunda Reis, capítulo 9. Então, o profeta Eliseu chamou uns dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos. Leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. E o jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então aqui nós vemos a unção de Jeú para ser rei de Israel. No início do capítulo, no versículo 1 diz: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse. Um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos de Eliseu, vai até onde Jeú estava, em Ramote de Gileade, e unge o rei de Israel. A mensagem era essa, versículo 3, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Mas, irmãos, aqui não é a primeira vez que aparece a menção de que Jeú deveria ser ungido rei de Israel. A primeira menção, marque aí, abre aí em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Deus revela a sua vontade ao seu servo Elias. Elias pediu que Deus o levasse. Elias está desgostoso, podemos dizer, está depressivo. Entra numa caverna, achando que somente ele era alguém fiel a Deus na terra de Israel. Mas o Senhor diz: eu reservei para mim 7.000.
1 Reis 19, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Aqui, irmãos, é a primeira vez mencionado que Jeú seria rei de Israel. Aqui a primeira vez é mencionada a unção que deveria vir sobre Jeú. Deus deu essa incumbência para Elias. Elias, unge Jeú, rei sobre Israel, no lugar de Acabe. Rei sobre Israel, no lugar de Acabe. Não falou no lugar de Acabe, versículo 16. A Jeú, filho de Nissim, ungirás, rei sobre Israel. Primeira vez, irmãos. Alguns estudiosos dizem que isso aconteceu em 879 a.C. Então foi uma tarefa dada para Elias. E se você continuar a ler a Bíblia, você não verá Elias fazendo isso. Dessas 3 unções, apenas uma unção Elias cumpriu, que foi ungir Eliseu no seu lugar. Então, apenas sobre Eliseu. Eliseu foi feito profeta no lugar de Elias. E as outras 2 unções que Deus determinou a Elias? Elias não cumpriu. Mas Hazael deixou de ser rei da Síria? Não. Jeú deixou de ser rei de Israel? Não. A palavra de Deus, a vontade de Deus se cumpriu. Embora não foi Elias pessoalmente quem os ungiu. Volta lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 8. Aqui vai se cumprir, irmãos, a segunda unção. Eliseu já tinha sido ungido profeta no lugar de Elias. Agora a segunda unção, Hazael vai ser ungido ou vai ser colocado como rei sobre a Síria. 2 Reis, capítulo 8, versículo 7. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma presentes contigo, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: sararei eu dessa doença? 9. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Hazael, e tanto lhe fitou os olhos, que este ficou embaraçado. E chorou o homem de Deus. Então disse Hazael: por que choras, meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Hazael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Olha como se cumpriu a segunda unção. Não foi através de Elias, foi através do Eliseu. Foi através do Eliseu, irmãos. Isso aqui,
Alguns estudiosos dizem que foi 21 anos depois. 858 a.C. A vontade de Deus foi manifesta a Elias 21 anos atrás. E a vontade de Deus não vai cair por terra. A unção que era para Azael vai chegar em Azael. Embora não através de Elias, mas através de Eliseu. Mas Eliseu, irmãos, estava no serviço, no ministério de Elias. A palavra de Deus diz que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu fez o dobro das obras de Elias. E que lição nós temos aqui? Qual a lição espiritual que nós temos aqui? A unção de Jesus chegou até nós. 1 João diz que nós temos a unção de Deus. As obras de Jesus deverão ser feitas pelos seus seguidores, assim como as obras de Elias foram feitas pelo seu discípulo Eliseu. As obras de Jesus devem ser feitas, continuadas por nós. Nós, irmãos, temos o mesmo Espírito que havia em Jesus Cristo, o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, é para nós, Igreja do Senhor, continuar as obras do Senhor. Fazer as mesmas obras de Cristo. E Jesus Cristo ainda acrescenta, obras maiores. Milagres maiores. Essa unção de Azael, esse chamado de Azael, foi o mesmo chamado que Deus revelou para Elias, mas que se cumpriu em Eliseu. Agora aqui, no capítulo 9, vai cumprir-se a terceira unção. Não através de Elias, não através de Eliseu, mas através de um discípulo, nem mesmo cita o nome dele. Através de um jovem. A unção vai chegar até Jeú. Então Eliseu chama aquele jovem e dá para ele uma tarefa. Você vai lá em Ramat de Gileade, onde estão os comandantes, você vai chamar o Jeú em particular, vai levar em particular e vai derramar o óleo na cabeça dele. E vai dizer, assim diz o Senhor, eu te ungi, rei sobre Israel. E você, assim que fizer essa tarefa, saia, fuja, sai correndo. E assim aquele jovem faz. E a hora que os outros comandantes veem essa obra desse jovem, esse comportamento, fala, e o que esse maluco queria? E chega o Jeú diante deles, com a cabeça molhada de óleo. Pergunta para Jeú, Jeú, o que esse louco queria? É um louco, não é? Alguém chegar até você e derramar óleo na sua cabeça e sair correndo? Não é louco, irmãos? Mas eles sabiam que aquele jovem era discípulo de profetas. Então, de vez em quando, os profetas têm essas atitudes loucas, aparentemente loucas. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. O que esse jovem louco queria? Aí o Jeú, para disfarçar, para não revelar a traição contra o rei, Jeú falou, você sabe, ele é louco. Considera não. Nada não. Aí os capitães desconfiaram. Não. Fala a verdade, Jeú. É mentira. Fala a verdade. Conta para nós. Nós te pedimos. O que ele falou? O Jeú então revelou. Ele me disse, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Imediatamente aqueles comandantes concordaram. Então diz aí, tomaram os seus mantos e colocaram ao chão, numa atitude de submissão, como que Jeú agora tem o domínio, e eles se submetem ao domínio de Jeú. Eles concordam com essa palavra, Jeú, o comandante, deveria reinar sobre Israel. E eles tocam a trombeta e declaram, Jeú é rei, Jeú é rei. Então assim, irmãos, se cumpriu a unção de Elias sobre Jeú. Não feita diretamente por Elias, mas por um discípulo. E assim hoje também,
em nome de Jesus, nós vamos fazer as obras de Jesus. Amém? Versículo 14, do 2 Reis 9. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote e Leade. Ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para anunciar isto em Jezreel. Então aquilo era para ficar em segredo entre Jeú e os comandantes, que nenhum capitão, que nenhum soldado saísse para trazer a notícia a Jezreel. Aqui no versículo 14 diz, o escritor conspirou contra Jorão. Aparentemente, se você olhasse externamente, do ponto de vista humano, havia ali uma conspiração. Uma conspiração. Mas, irmãos, era segundo a vontade de Deus. Era Deus que estava agindo em tudo isso. Externamente, haveria a revolta contra um governo. Mas quem estava por trás daquela movimentação era o próprio Deus. Deus é aquele que remove reis e estabelece reis. E os comandantes concordaram. Ninguém saiu para anunciar esse plano de Jeú de tomar o reino. Versículo 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte a paz. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Então Jeú, juntamente com os comandantes, juntamente com o exército, vai até a cidade onde o rei estava recuperando. O rei estava recuperando de feridas de guerra, Jorão. E antes de chegar na cidade, lá de longe, o atalaia, alguém que estava num lugar mais elevado, vê que vem uma tropa. E o rei quer saber, essa tropa que está vindo até a cidade de Jezreel, é uma tropa que vem em nome de paz ou vem em guerra? Então o atalaia manda que um mensageiro, um cavaleiro, vá até aquela tropa que está vindo perguntar. O rei manda perguntar: é de paz a sua vinda? Há paz? E Jeú responde para aquele mensageiro: o que você tem a ver com a paz? Passa para trás. Vai para trás. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Aquele mensageiro vai para trás do exército. Ou seja, não vai delatar, nem vai se levantar contra essa tropa. Une-se àquela tropa. Une-se a Jeú. E Jeú continua indo em direção à cidade. Então não houve resposta ao primeiro mensageiro. Envia um segundo mensageiro. E o segundo mensageiro chega e pergunta a mesma coisa. O rei quer saber: é de paz a sua vinda? E o Jeú novamente dá a mesma resposta: passa para trás. O que você tem com a paz? Agora, irmãos, terceira vez, o próprio rei Jorão vai até lá. Versículo 20, perdão. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente.
Jeú, então, era reconhecido pelo jeito de guiar o carro. Jeú, acho que lascava chicote no lombo dos cavalos. Ele tinha um jeito peculiar. Alguém de longe que pudesse ver aquele jeito de conduzir, reconheceria. Quem dirige desse jeito? É o Jeú. Então o Atalaia diz, o jeito de conduzir o carro é o jeito de Jeú. Então, já que o rei conhece Jeú, Jeú é um dos seus comandantes, o próprio rei se dispõe a ir até Jeú. Versículo 21. Disse Jorão, aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. Coincidência ou providência de Deus, eles se encontrarem nesse lugar, campo de Nabote? O que é esse Nabote? Quem é esse sujeito? Nabote. Nabote, irmãos, é aquele que não queria vender a sua vinha para o rei Acabe. Mas aí Jezabel tramou contra a vida de Nabote. Jezabel levantou um processo contra ele. Disse que ele blasfemava contra Deus e blasfemava contra o rei. Ela providenciou testemunhas falsas. E Nabote, então, foi apedrejado. O sangue de Nabote correu. E Deus viu aquilo tudo. E Deus mandou Elias amaldiçoar Acabe e Jezabel. E qual foi a profecia de Elias? Os cães comerão a carne de Jezabel. Essa é a profecia. Os cães comerão a carne de Jezabel. Os descendentes masculinos de Acabe morrerão. Isso se deu, irmãos, 14 anos atrás, disso aqui. Então, 14 anos depois, pela providência de Deus, os descendentes de Acabe se encontram no campo de Nabote, juntamente com Jeú. Versículo 22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Irmãos, existe paz enquanto você está andando em prostituição e feitiçaria? Existe paz enquanto seu coração divide? O altar do seu coração não é só de Deus, você divide com outros deuses. Ontem mesmo nós ouvimos, irmãos, existem aqueles que são amantes de si, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, antes de serem amigos de Deus. A paz enquanto há pecado. A paz enquanto Israel tolera Jezabel. Existe paz. Lá em Tiatira eles estavam tranquilos, mas Jesus chegou e disse, olha, eu tenho contra vocês. Vocês estão suportando, tolerando essa mulher Jezabel. Mas diante de Deus, diante de Jesus, sumo sacerdote, não havia paz. Aqui Jeú faz esse questionamento. O rei quer saber de paz. Mas como saber de paz enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel? Jezabel levou Israel a adorar Baal. Acabe construiu um templo dedicado a Baal, lá em Samaria. Através de Acabe e Jezabel, Israel vai servir, vai se prostituir, espiritualmente falando, em adoração a Baal e Astarote. Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Lá na igreja em Tiatira, Jesus Cristo diz, existem aqueles que não conhecem as coisas profundas de Satanás. Além da idolatria, Jezabel era envolvida com feitiçaria, com satanismo, com ocultismo. Enquanto isso perdurar, não haverá paz.
Para o perverso, diz o Senhor, não há paz. Enquanto você estiver, irmãos, aninhando o pecado, não vai ter paz. Não vai ter paz. Considera. Jesus Cristo diz: dei tempo para Jezabel arrepender, mas ela não quer arrepender. Ela recebeu uma mensagem, 14 anos atrás, de que ela morreria e seria comida pelos cachorros. Mas ela não deu crédito, não. Não se arrependeu. Versículo 23. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: há traição, Acasias. Então Jorão entendeu. Jorão entendeu que Jeú, aquele exército, estava vindo contra ele. Havia ali sim um motim, uma conspiração. Então ele se dispõe a fugir. Versículo 24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Mas que homem violento! Um homem que tinha recebido ali o óleo da unção, ungido de Deus. O que ele faz agora? Para que tamanha violência? Então o rei quer fugir? Ele entesa o arco, feriu Jorão entre as espadas, a flecha saiu-lhe pelo coração. Imagina a cena. Do próprio general, andava junto. O rei certamente confiou seus planos, mas esse íntimo agora se levanta contra o rei. Entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Versículo 25. Então Jeú disse a Bidcar. Aí, ó, você quer ter filho, ó, Bidcar, que nome bonito. Não? Você não acha, não? Você não pode ter mais filho, não? Mas se você tiver netinho, fala, ó, eu quero que meu neto se chame Bidcar. Isso é loja de carro, Bidcar. Mas é o nome dele. Então Jeú disse a Bidcar. Só aqui que aparece esse nome, uma vez. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos, montados, após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui foi dada por Elias, 14 anos atrás. Mas Jeú e Bidcar guardaram essa palavra. Olha para você ver, eles participaram de um evento 14 anos atrás e eles estão lembrando. Você lembra, Bidcar? Nós dois estávamos ali com Acabe e nós ouvimos essa profecia do Elias. Hoje está se cumprindo. Então você vai levar esse filho de Acabe lá para o campo de Nabote. Porque lá os cães têm que lamber o sangue da descendência de Acabe. Versículo 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote. Olha, o Jeú guardou esse detalhe. O Jeú nos lembra aqui, irmãos, no dia posterior à morte, no dia imediato à morte de Nabote, Deus enviou o seu profeta. Deus viu toda aquela cena, toda aquela injustiça. Deus não se esqueceu do seu servo, do seu santo Nabote. Deus
sim, vinga. Jesus tem olhos como chamas de fogo. Jesus é aquele que sonda mente e coração. Nada está oculto, irmãos, nada. Mas quem vai vingar Nabote? Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, 10 anos, 14 anos. Veio a vingança. 14 anos. Aqui, o Jeú diz, Bidkar, você lembra, né? Você lembra, né, Bidkar? Eu e você, nós ouvimos aquela profecia. Versículo 26. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Jeú, em toda aquela sua ira e violência, ele está cumprindo a palavra do Senhor. Versículo 27. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú perseguiu e disse, feri também a este. E o feriram no carro, à subida de Gor, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. 28. Levaram-no seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. 30. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. O que você faz quando você sabe que está para receber visita na sua casa? Você, irmã, o que você faz? Você tira os bobs? Existe isso hoje? Bobs? Existe isso mais não? Bobs? A mãe daquele Chaves, mãe do Kiko? O que Jezabel fez, sabendo que Jeú está se aproximando? E Jezabel já sabe das notícias. Jezabel já sabe que Jeú se levantou contra o seu filho, Jeú se levantou contra o rei de Judá, e Jeú agora está assumindo o trono. Aqui diz que ela se pintou em volta dos olhos. Irmãos, ela já está velha, ela já é avó. Alguns interpretam que ela está querendo seduzir. Outros interpretam diferente, que ela está se preparando para morrer da maneira digna, na sua teimosia. Então ela pinta em volta dos olhos, na sombra, enfeita a cabeça e olha pela janela. 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz Zimri, que matou o seu senhor? Qual é a resposta, irmãos? Zimri teve paz? Zimri se levantou contra o rei, Zimri quis assumir o reino, mas ele reinou só durante 7 dias. Ele botou fogo no palácio e morreu queimado. Jezabel quer intimidar Jeú com essa história. Zimri não teve paz. Zimri se revoltou, conspirou contra o rei e morreu queimado. Olha o que você está fazendo, Jeú. Versículo 32. Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue, a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Oh, mas que homem violento, hein? Esse Jeú é bravo. Então Jeú chega, Jezabel está lá em cima, Jezabel está olhando pela janela, e Jeú faz a proposta. Quem está comigo? 2 ou 3 funcionários da rainha, faz um gesto, e Jeú dá a ordem, joga ela daí.
E o que aqueles empregados que tanto amavam a patroa fizeram? Empurraram ela. Jorrou sangue, irmãos, na parede e nos cavalos. E para confirmar a morte dela, o que Jeú fez? Passou o carro em cima dela. Que homem bruto. Passou o carro em cima dela. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer se arrepender. Ela matou os servos do Senhor. Ela perseguiu os profetas de Deus. Ela matou vários santos de Deus. Ela perseguiu Elias. Tamanha destruição, a ponto de Elias pensar, eu estou sozinho. Ela alimentava 450 profetas de Baal. Ela sustentava 400 profetas de Astarote. Perversa essa mulher. E assim foi o seu fim. Versículo 34. Entrando ele e havendo comido e bebido. Então ele entrou no palácio, entrou na casa real e vai fazer sua refeição. Comeu e bebeu. Depois de matar reis, depois de passar o carro em cima da rainha, ainda vai comer e beber? Mas qual é a consciência desse homem? Que violência. Sim, foi lá comer e beber. Se fosse os dias de hoje, né? Bebeu a Coca-Cola, comeu a pizza. E lembrou da Jezabel. Versículo 34. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a. Então ele quer dar um sepultamento para Jezabel, porque é filha de rei. Então se ela é filha de rei, ela tem que ter um sepultamento real. Esse era o desejo do Jeú. Versículo 35. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira. Mas ela embelezou, ela ajeitou os cabelos, ela passou uma pintura. Vieram os cachorros e comeram-na. Não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. 36. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse. Aí Jeú lembrou. Olha o que Jeú lembrou. Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então ele lembrou. Ele queria sepultá-la, mas agora os seus servos foram lá, não acharam o corpo da rainha, e ele lembrou da palavra do Senhor, é isso mesmo. Elias havia profetizado: os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus vai se cumprir. Irmãos, 14 anos atrás foi dada essa palavra. Por volta de 14 anos. Versículo 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Aí no capítulo 10, Jeú vai promover o extermínio da casa de Acabe. Acabe, irmãos, tinha mais de 70 filhos. Os filhos de Acabe não era só com Jezabel, ele tinha outras mulheres. Mas todos do sexo masculino serão mortos. Versículo 9. 10:9. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei.
Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel. Jesus lá em Tiatira diz: matarei os seus filhos. Matarei os seus filhos. 11. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, seus conhecidos, seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram, junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Então, Jeú cumpre a palavra do Senhor em Jezreel. Mas ainda havia parte da palavra do Senhor a ser cumprida em Samaria. Lá estava, irmãos, o templo de Baal. E o que Jeú vai fazer? Vocês já conhecem a história, vocês já leram. Ele vai fazer aquele estratagema, ele vai convocar uma grande festa para Baal, vai chamar todos os adoradores de Baal, de todo Israel, para virem festejar. E a hora que eles estão ali na festa, Jeú dá uma ordem para os seus servos matarem todos os adoradores de Baal. Versículo 25. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal. Tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. É isso aí, irmãos. Alguém que não suportou Jezabel. Esse é alguém que, por ordem de Deus, vai purificar, exterminar Baal de Israel. Jeú. Jeú é alguém que não tolerou Jezabel. Nós somos chamados, irmãos, a não tolerar idolatria. O mandamento do Senhor é claro: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. E a palavra do Senhor, quer demore, irmãos, 10 anos, 14 anos, 21 anos, 2000 anos, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se Jezabel tem que ser comida pelos cães, ela será comida pelos cães. Ela não será sepultada, será comida pelos cães, conforme a palavra do Senhor por boca de Elias. Na outra oportunidade, se eu permitir, nós vamos falar então de alguém que tolerou Jezabel, o rei Josafá. Amém? O Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus.